Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao primeiro episódio do programa ABSaúde, um programa que tem o objetivo de trazer informações de saúde para você prevenir doenças. Nesse primeiro episódio, nós vamos falar sobre a campanha Fevereiro Laranja. Você sabe do que se trata? Já ouviu falar sobre essa campanha? Ela foi criada em 2019 com o intuito de falar sobre a leucemia, uma doença silenciosa que tem atingido vários brasileiros ao longo dos anos. E para falar sobre essa doença e falar mais sobre ela e conhecer mais sobre a leucemia, nós vamos falar com a doutora Juliana Pelayo, hematologista do Hospital Adventista de Belém. Seja bem-vinda, doutora. Tudo bem, Jéssica? Obrigada pelo convite e a oportunidade, para a gente falar sobre um tema tão importante. E a gente já começa com a pergunta que é essencial, né? O que é a leucemia? Como é que ela acontece? Como é que uma pessoa acaba adquirindo, né? A leucemia, ela é um câncer do sangue que acontece ali dentro da medula óssea, que é a fábrica do sangue. Ela afeta os glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa ali responsável pela nossa imunidade. Então, acontece algum erro nessa divisão celular, na produção dessas células, e ocorre uma proliferação desordenada dessas células dentro da medula óssea. E como nesse local são produzidas as outras células do sangue também, ele acaba competindo por esse espaço e acaba substituindo essas células normais por células anormais. E isso vai levar a uma queda dos glóbulos vermelhos, alteração nos glóbulos brancos, que podem estar reduzidos ou aumentados quando a gente olha no hemograma, e também uma queda nas plaquetas. E aí, então, não tem um motivo, não tem uma razão que acaba causando a leucemia. Isso é uma desregulação, digamos assim, no corpo. Assim, não tem um fator que vai ocasionar diretamente. A gente sabe que existem algumas exposições que funcionam como fatores de risco, mas no caso da leucemia não tem nada que a gente possa fazer para prevenir diretamente isso. Então é uma doença que a gente considera uma doença genética, porque acontecem alterações, mutações, né, levando essa proliferação de células neoplásicas, e a partir daí inicia a doença. E como que a pessoa pode saber que ela está com leucemia? Como é que ela pode reconhecer? Existem sinais, existem sintomas que a pessoa olha e fala, não, isso aqui não está normal, eu preciso ir no médico. E aí, quem sabe, descobre no futuro, né? Sim, é por isso que é tão importante a campanha do Fevereiro Laranja, né? O objetivo da campanha é a gente conscientizar a população e também os profissionais de saúde sobre os sinais e sintomas dessa doença, com o objetivo da gente realizar um diagnóstico precoce. Por quê? O diagnóstico precoce, ele vai influenciar diretamente no sucesso do tratamento. Então é muito importante que, na presença desses sintomas e alterações laboratoriais que sejam uma suspeita de leucemia, que esse paciente seja encaminhado o mais rápido possível para o especialista, porque esse diagnóstico precoce vai ser muito importante para a evolução e a resposta do tratamento. Então, quais são esses sintomas? Os sintomas, eles são relacionados diretamente a esse acúmulo de células na medula e a redução das células boas, né? Então, quando a gente tem uma redução do glóbulo vermelho, vai levar a uma anemia. E o que o paciente vai sentir? Fraqueza, cansaço, um sono excessivo, né? Às vezes falta de ar. As alterações no glóbulos brancos, que são as células de defesa, né, do nosso sistema imune, vão desencadear infecções de repetição, o paciente vai apresentar febre, e quando a gente tem alteração nas plaquetas, a redução dessas plaquetas, isso pode levar a sangramentos, né? Então pode ter sangramentos espontâneos, os pacientes podem notar manchas roxas no corpo, manchas vermelhas, às vezes um sangramento gengival espontâneo de forma mais frequente. Nas mulheres, às vezes, um fluxo menstrual aumentado e fora de época. Então, esses sinais associados a alterações de laboratório, né, identificou que tem algum sintoma diferente, tem alguma coisa errada, procurar um médico para que ele encaminhe para o especialista o mais rápido possível.
E a gente já pontua, né, que esse especialista é o hematologista, né? Sim. Deve ser encaminhado para o hematologista, que é o que trata a leucemia, né? Além desses sintomas relacionados a essas alterações sanguíneas, o paciente pode apresentar linfonodos aumentados, que são as famosas ínguas, a gente pode notar em região cervical, axilar ou inguinal. E algumas das vezes o paciente pode notar até um aumento de volume abdominal, porque pode ter o baço aumentado ou o fígado. Então, vários sintomas, assim, para prestar muita atenção, né, para poder procurar um médico. Mas aí a gente também já sabe que a leucemia, ela não tem só um tipo, né? Chegou lá no médico e descobriu que tem leucemia, mas existem, no caso, 12 tipos de leucemia, é isso mesmo? Basicamente, elas são divididas em 2 grandes grupos que dependem da linhagem que foi afetada. Então, a gente tem as leucemias mieloides e as leucemias linfóides. Além disso, elas ainda são subdivididas em leucemias agudas e leucemias crônicas. Isso tudo de acordo com a velocidade de proliferação. Então, essas leucemias agudas, a proliferação é muito mais rápida, apresentando sintomas mais intensos e com uma necessidade de tratamento de urgência, tá? Já as leucemias crônicas, como tem uma proliferação mais lenta, às vezes o paciente é assintomático, pode fazer um diagnóstico com achado de exame de rotina, né? Muitas vezes o paciente não tem indicação de um tratamento imediato, como no caso da leucemia linfóide crônica, que a gente pode só observar até que ele tem indicação. A leucemia mieloide crônica também, a gente faz o tratamento com o uso de uma medicação oral. Então, elas têm apresentações muito diferentes e cada leucemia vai ter um tratamento específico. Por isso que é muito importante fazer um diagnóstico diferencial corretamente e conversar com o médico. E essas leucemias, doutora, elas têm um grupo que atinge mais, elas atingem mais determinada faixa etária, tem essa diferenciação, acontece mais assim? As leucemias, elas são mais comuns nos adultos, né? Então, a gente tem a leucemia mieloide aguda, a leucemia mieloide crônica, que atinge mais essa população adulta. A linfóide, por exemplo, a linfóide crônica, ela tem uma predominância em adultos acima de 60 anos, tá? E a leucemia linfóide aguda é o câncer mais comum na infância. Tá? Então, a leucemia ela é mais comum nos adultos, mas é o câncer mais comum da infância. E aqui no hospital a gente também tem uma equipe dedicada ao acompanhamento de pacientes com leucemia linfóide na infância. Para cada uma dessas leucemias, a gente tem um tipo de tratamento, né? E como que acontecem esses tratamentos? Você já falou previamente aí, tem um tratamento oral, tem várias formas de serem feitos. Como é que acontece esse tratamento aí para as faixas etárias, né? O tratamento vai ser de acordo com o tipo de leucemia, né? Então, ele pode ser quimioterapia, principalmente para as leucemias agudas, né? A gente tem poliquimioterapia, né? Utilizando várias medicações. O tratamento geralmente é feito em regime de internação, né? Além da quimioterapia, a gente teve um avanço muito grande no tratamento das leucemias. Então, a gente tem hoje disponível terapias-alvo, tá bom? Que vão agir especificamente naquela alteração celular responsável por desencadear essa doença. E mais recentemente ainda, hoje a gente tem visto a evolução e já tem disponível terapia celular, em que a gente não utiliza medicação, quando tem indicação, né? Mas o paciente é como se utilizasse o próprio sistema imune para combater a doença. Tá? No caso das leucemias crônicas, na leucemia linfóide crônica, por exemplo, nem sempre o paciente vai ter indicação de tratamento. Então, é muito importante a gente divulgar isso até para conscientizar que a leucemia não é uma doença só, elas são várias doenças. Então, o paciente que tem um tipo de leucemia, o tratamento não vai ser
igual ao do Mesmo. outro. Então, no caso da LLC, que é a leucemia linfóide crônica, os pacientes podem ficar só em observação, realizando o controle clínico, até ter indicação de tratamento. Às vezes não tem indicação de tratamento. E quando tem indicação de tratamento, hoje o tratamento utilizado são medicações orais que o paciente faz em casa, fazendo um acompanhamento clínico, assim como a leucemia mieloide crônica. Sim, e aí a gente aproveita para falar então sobre esses serviços que são prestados aqui no Hospital Adventista de Belém, né? A gente tem um núcleo de oncologia, que tem especialistas, hematologistas que tratam diversos tipos de câncer, né? E a leucemia é um deles. E aí você pode falar um pouco pra gente do que é feito aqui na oncologia? Sim. Bom, quem faz o acompanhamento dos pacientes com neoplasias hematológicas, no caso como a leucemia, são os hematologistas. Aqui no Hospital Adventista nós temos uma equipe de hematologistas, ela é composta por 5 hematologistas. Tá? Esses hematologistas, eles fazem o acompanhamento do paciente desde o início no diagnóstico, né, durante todo o tratamento. Então, os pacientes que são tratados de forma ambulatorial, a gente tem um serviço de oncologia onde a gente realiza as consultas e o acompanhamento e uma equipe multidisciplinar com a equipe de enfermagem, nutricionista, que também são essenciais, né, durante o segmento e o tratamento desse paciente. Nesses pacientes ambulatoriais, quando eles têm indicação de tratamento oral, o tratamento é feito domiciliar, e quando é endovenoso, a gente tem no serviço de oncologia, né, o espaço onde os pacientes realizam essas terapias infusionais de quimioterapia, imunoterapia. Tá? Agora, quando o paciente tem uma leucemia aguda, que é um caso mais grave, precisa de internação e é um tratamento que precisa ser instituído com urgência, a gente fala que a leucemia aguda é o infarto do miocárdio da hematologia, né? Assim como o infarto do miocárdio está para a cardiologia, a leucemia aguda está para o hematologista. Sim. Então, o diagnóstico precisa ser feito o mais rápido possível, né? A gente precisa ter esses exames de diagnóstico de maneira acessível e rápida, que a gente dispõe aqui no hospital, e iniciar o tratamento também o mais rápido possível. Nesse caso, a equipe interno-paciente faz todo o acompanhamento em regime hospitalar. E no hospital também a gente tem toda uma equipe multidisciplinar que acompanha o paciente, com o nutricionista, a equipe de enfermagem, psicólogo, fisioterapeuta, que é muito importante para a gente melhorar o bem-estar e a saúde para o paciente enfrentar toda essa fase que ele vai passar. Verdade. Então, a gente tem aqui mais informações sobre a leucemia, sobre o tratamento, sobre tudo que precisa, e a gente tem aqui no Hospital Adventista esse núcleo de oncologia que vai poder tratar dessa doença e trazer mais informações, fazer esse acompanhamento da maneira correta. Mas a gente ainda tem algumas dúvidas que são dúvidas recorrentes e a gente queria ter aqui um bate-bola, um momento que a gente responde de forma objetiva para que as pessoas saibam se existe um tratamento, se não existe. E vamos lá para as principais dúvidas. Anemia pode se transformar em leucemia? Essa dúvida é uma das dúvidas mais comuns no consultório. E não. Recorrente. A anemia, ela não se transforma em leucemia. A anemia, na verdade, ela não é uma doença, ela é um sintoma. Ela é um sinal de que alguma coisa errada está acontecendo, que alguma doença está acontecendo que está levando à anemia. Então, a gente sempre precisa investigar a causa. Então, no caso da anemia mais comum no mundo todo, que é a anemia por deficiência de ferro, a causa é deficiência de ferro. Então, ela não vai se transformar numa leucemia. Assim como outras anemias, deficiência de B12, anemia hemolítica. Agora, a leucemia ocasiona anemia, né? Por quê? Porque tem essa redução do glóbulo vermelho e vai levar a uma anemia. Por isso que, às vezes, as pessoas têm esse receio e essa dúvida. Mas a anemia não causa leucemia. Então, a gente já tem aqui sanada essa dúvida, não se transforma. E a segunda seria: toda leucemia precisa de tratamento? Não, que foi o que a gente havia conversado agora há pouco, né? Nem toda leucemia. A leucemia não é uma única doença, a gente tem vários tipos de doença. Em alguns casos, a gente só realiza observação e acompanhamento. E aí, no momento que tem indicação, é iniciado o tratamento. Muitos pacientes nem precisam iniciar esse tratamento. Então é possível
conviver com a leucemia aí sem precisar fazer um tratamento, sem ter sintomas? Dependendo do tipo de leucemia. No caso da LLC, que é uma leucemia linfóide crônica, nem sempre tem indicação de tratamento. A gente faz um acompanhamento que a gente chama de uma conduta conservadora, expectante, que a gente vai acompanhando o paciente sem indicação de tratamento. Muito bem. E aí, já meio que responde a nossa próxima pergunta, se leucemia tem cura. Sim. Leucemia tem cura. Leucemia tem cura. É possível? É possível atingir a cura, sim, dependendo do tipo de leucemia, né? Uhum. Do tratamento utilizado. Nem todas a gente fala em cura, por exemplo, na LLC é uma doença crônica que a gente coloca em remissão, mas leucemia tem cura, sim. Remissão, no caso, significa que ela ficaria mais amena, por assim dizer. É como se a doença ficasse ali sem apresentar sinais e sintomas, tá? Só fazendo acompanhamento. Já as leucemias agudas, a gente, através dos tratamentos, o que a gente busca realmente é essa remissão completa e atingir a cura. Atingir a cura, muito bem. E a alimentação? Ela interfere no aparecimento, no risco de se ter leucemia ou não? Nada a ver? Não. Não existe nenhuma alimentação que a gente pode utilizar como um fator de proteção ou um fator que desencadeia a leucemia. Então, ela não tem influência. Mas a alimentação saudável é muito importante. A gente sabe porque previne outros tipos de câncer e promove a saúde de uma forma geral. A alimentação saudável, a prática de exercício físico, enfim, essas todas, elas de alguma forma influenciam no tratamento? Quando a pessoa está sendo tratada de leucemia, se ela tiver uma vida assim, de atividade física? É essencial. É essencial que a gente mantenha o paciente com uma alimentação saudável, né? De acordo com as condições clínicas dele, hoje a atividade física é recomendado sim, né? A gente previne complicações e intercorrências porque a gente melhora a massa muscular do paciente, né? Então, você manter hábitos saudáveis durante o tratamento é muito importante porque você melhora a imunidade, melhora a saúde e reduz o risco de complicação e toxicidade. Muito bem. E toda leucemia é a outra das nossas perguntas recorrentes, né? Toda leucemia precisa de transplante de medula? Não. O transplante ele vai ser indicado de acordo com o tipo de leucemia, né? De acordo com a resposta ao tratamento que foi realizado e também de acordo com os fatores de risco, o risco dessa leucemia. Então, nem sempre ele vai ser indicado. Acontece em alguns casos, mas não se aplica para todos, né? Não são para todos. Sim. E aí a gente já meio que respondeu aqui a próxima, que seria a falta de vitamina B12 pode causar leucemia? Não pode, foi o que a gente falou. Sim. Mas é importante falar que a deficiência de vitamina B12, quando ela está muito severa, ela causa alterações no hemograma que são parecidas com a leucemia, porque ela também, além da anemia, pode causar plaqueta baixa e glóbulo branco baixo. Então, eu já tive paciente que foi encaminhado para mim, para hematologia, com uma suspeita de leucemia e era deficiência de vitamina B12, mas ela não vai ocasionar leucemia. Não ocasiona, né? Já tem essa resposta aí, é importante a vitamina B12 pra gente, inclusive pode causar essa confusão aí, mas não tem nada a ver, uma coisa não indica a outra. E a leucemia é hereditária? Não, a leucemia não é hereditária. A leucemia é uma doença genética, né, desencadeada por mutações, alterações, mas ela não é hereditária. Então, as pessoas podem se tranquilizar em relação a isso. Não é uma doença hereditária, não tem nem como a gente dizer assim de onde que vem, como que surge, não tem nada que a pessoa faça ou deixe de fazer que causa a leucemia. Não, no caso da leucemia não. E a nossa última pergunta aqui é: hemofilia tem a ver com leucemia ou não? Doenças distintas? Não tem. São doenças hematológicas, mas totalmente diferentes. A hemofilia é decorrente de alteração na coagulação sanguínea, relacionada a fatores de coagulação. E a leucemia é um câncer do sangue e elas são bem diferentes. São bem diferentes. Então, a gente termina por aqui. Essas foram as nossas informações sobre essa campanha do Fevereiro Laranja. Agora você também está mais informado sobre isso e também já sabe um pouco mais e também pode compartilhar essa informação com outras pessoas. A gente continua no próximo episódio falando de outro tema de saúde e trazendo mais informações para você.
Muito obrigada, doutora, pelas informações. Obrigada, eu Deixe suas palavras finais aqui para as pessoas. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e pedir, conscientizar, sobre a importância de reconhecer quando você está sentindo alguma coisa diferente, procurar um serviço médico e realizar sempre as consultas de rotina, além de manter hábitos saudáveis. Que fazem toda a diferença. É isso. Então, a gente fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima.